Nós sabemos que é a semana profética e ali está escrito: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que nós não venhamos deixar o nosso amor de Cristo esfriar em nós. Que nós não venhamos deixar esse amor tão lindo, esse chamado tão maravilhoso de Deus esfriar na nossa vida. Que a igreja esteja atenta para que isso não venha acontecer. Não falou o amor de todos, falou o amor de muitos, mas não de todos. Que nós venha estar ativo para que o nosso amor não venha esfriar. Glória a Deus, Moliette. Está orando, depois nós já passa para o nosso pastor. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer essa oração, amém? Glória a Deus. O Senhor tem falado desde o início, agora chegou o momento do maná do céu, né? A palavra, louvado é o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, ó Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Aqui está o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Senhor, vem abençoar a Tua igreja, Senhor, renovando as nossas forças. Estamos nos, aleluia, 7 dias de clamor, Senhor, que será uma semana completa na Tua presença, ó Pai querido. Que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos encher do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Que nessa noite o Senhor venha curar os enfermos, repreendendo todo o mal, toda a fúria, trazendo vitória, trazendo cura, trazendo libertação para as nossas vidas. Renova as nossas forças, ó Pai, para nós caminharmos mais uma milha e confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Bem, passo para o pastor. Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Está conosco o missionário Cícera, vem cá. Em nome de Jesus, como vamos receber a serva do Senhor? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O salve dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero já agradecer o convite feito pela pastora Eliette, amém? O pastor aqui, nessa semana profética. Deus abençoe a cada irmão. Deus continue abençoando essa igreja, amém? A minha amiga diaconisa Gessi, que está sempre me acompanhando, amém? E abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 30. Como já foi dito aqui, o Senhor tem falado de várias maneiras, né? E Ele vai continuar falando aqui em nosso meio. 1 Samuel capítulo 30. Que fala a respeito de Davi. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Eu vou ler aqui do primeiro versículo até o versículo 6, amém? Os irmãos quiserem acompanhar, vou repetir. 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 até o 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais
força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aquinoa, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Amém? Eu vou repetir o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar. A palavra do Senhor, irmãos, fala aqui a respeito de Davi. Os irmãos bem conhecem a história, desde o início, que quando Jessé, ele estava lá na sua casa, aguardando a visita do profeta Samuel, que foi ordenado por Deus para que chegasse até a sua casa, porque ele diz que dentre os filhos de Jessé, o Senhor havia provido um rei. E os irmãos conhecem muito bem essa passagem, né? Muito conhecida. E quando o profeta chegou ali, a palavra do Senhor fala que foram passando os filhos de Jessé, e o profeta atentou para a sua aparência, porque eram homens que tinham porte físico, eram homens preparados para a guerra. E a cada um que ia passando, o profeta Samuel achava que era aqueles que estavam ali presentes, por causa do porte físico, né, por causa de toda a preparação que eles tinham. Mas o Senhor disse para o profeta: Samuel, não entendes tu para a aparência, né, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, dentre os filhos de Jessé havia um que era segundo o coração de Deus. E quando passaram os filhos de Jessé, a palavra do Senhor diz que o profeta perguntou se restava algum deles, se ainda tinha mais alguém. E ele disse: falta o menor que está lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Então, até então, Davi estava no anonimato, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo no anonimato, mesmo lá no campo, cuidando das ovelhas, o Senhor havia uma preparação na vida daquele homem. Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar no anonimato, mas sempre vai ter uma preparação, um preparo de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você se encontra no campo, eu não sei se você se encontra num deserto. Muitas vezes alguém não vê aquilo que você faz, mas o Senhor, Ele está sempre observando e vendo os nossos feitos. Então o Senhor estava observando a vida de Davi. E o Senhor via que no coração de Davi existia algo excelente, existia um espírito de adorador. E ele foi preparado lá cuidando das ovelhas, ele foi levantado ali cuidando das ovelhas no anonimato, como um cantor, um levita. Nós vemos que os livros de Salmo, a maioria deles foi escrito por Davi, foi composição dele, ir lá matando o urso, matando o leão, cuidando das feras, né? Apacentando as ovelhas. Mas havia uma preparação. Muitas vezes a gente questiona Deus e diz assim: Senhor, ninguém está vendo o que eu faço, mas o Senhor está observando. Amém? Por isso que tudo que nós fazemos, irmãos, nós não temos que ficar preocupados se o homem, a mulher está vendo, se alguém vai reconhecer, porque Deus, Ele está assistindo tudo, e no tempo certo Ele vai colocar em evidência, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem falado. Então, na sua trajetória, irmãos, nós vemos que surgiu ali um gigante, né, Golias. E até o gigante que entra nessa história, nós vemos que o Senhor tinha um propósito. O propósito ali daquele gigante Golias entrar em cena é porque o Senhor queria dar nome para Davi. Então muitas vezes a gente não entende o gigante que se levanta contra a nossa vida, o gigante muitas vezes do desemprego, o gigante da calúnia. Mas tudo isso o Senhor diz pela palavra, nos ensina que isso, se a gente vencer e passar, vai nos dar nome. Então aquele gigante que parecia algo terrível, né? Que ninguém, todo Israel tremia, mas havia ali um pequeno Davi que no seu coração ele se dispôs e ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu
filisteu que vem contra o povo de Deus. Ele, no seu coração, ele estava disposto a enfrentar aquele gigante. E por causa disso, e porque ele venceu o gigante, a palavra do Senhor diz que o povo começou a clamar o nome de Davi e dizer: Saul feriu milhares, mas Davi os seus centenas de milhares. Então as mulheres saíram dançando e aclamando o nome de Davi. Aquilo trouxe um ciúme, trouxe uma inveja para o seu sogro Saul, e foi daí que começou a perseguição. Então nós vemos, irmãos, que diante dessa perseguição, Davi, ele saiu fugitivo, outrora 1 hora em cavernas, daqui a pouco em deserto, mas ele estava escapando para preservar a sua vida. Então nós vemos, irmãos, que numa certa feita, Davi, ele foi até a terra de Gate, a terra dos filisteus. Gate era a terra do gigante Golias, era a terra dos filisteus. E nós vemos que ali existia um rei, Aquis, que de início, quando Davi chegou lá com a espada na mão, e da espada de Golias, a Bíblia relata aqui que ele chegou em Gate com a espada, que ele matou Golias e feriu ele com a própria espada que era de Golias. Então os homens, quando viram Davi, começaram a clamar: foi aquele que matou Golias. Então a Bíblia diz que ele temeu de imediato, porque ele não vigiou. Ele foi no território inimigo, na cidade inimiga, o povo inimigo, e ainda levou a espada de Golias. Mas quando ele percebeu que ele já estava com o nome, soprado por Deus, que todos conheciam Davi, ele temeu ser morto, e a Bíblia diz que ele se fingiu de doido. Ele caiu, começou a deixar escorrer a saliva, deu uma de doido. Então sempre quando eu leio essa passagem na Bíblia, eu vejo, irmãos, que quantas vezes nós, como crente, em dias maus, em dias de perseguição, em dias de luta, muitas vezes a gente tem que se fingir de doido, pastor? Às vezes a gente tem que dar uma de doido. Eu não vi, eu não ouvi, eu não estou aqui, aleluia. Então foi o que aconteceu com Davi. Ele se jogou no chão e começou a babar, dando uma de doido. E de imediato o rei disse assim, ordenou aos homens dele, diz: tira esse doido daqui, porque já tem bastante doido aqui nesse palácio, não quero mais um. Então tiraram Davi, ele escapou com vida. Então, irmãos, muitas vezes a gente, para escapar com vida de uma situação, nós temos que fingir de doido. Quantas vezes a gente tem que dar uma de doido no meio dos parentes? Às vezes a gente tem que dar uma de doido dentro da igreja, Alguém fala: você viu o que aconteceu? Não vi, não estava aqui, Não está aqui quem falou mais. Então, para ele escapar com vida, ele se fez de doido. Mas a palavra do Senhor diz que depois de algum tempo, ele voltou na cidade de Gate, a cidade dos filisteus, e mais uma vez ele se deparou com o rei Aquis. Só que dessa vez, o rei Aquis, o coração dele estava voltado para Davi. Então a Bíblia diz, irmãos, que o rei recebeu Davi e não matou ele, não tentou matar ele. E Davi foi pedir socorro, porque ele estava fugitivo, e ele foi pedir um lugar de refúgio para ele e a sua família. Preste bem atenção, que os irmãos vão entender bem aquilo que o Espírito Santo quer transmitir para a sua vida nessa noite. Então ele foi pedir refúgio, ele foi pedir socorro, e o rei Aquis, o rei dos filisteus, da cidade de Gate, ele estendeu a mão para Davi e disse assim: tem um lugar que é chamado até os dias de hoje, como lugar que pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Então ele diz: tem um lugar chamado Ziclag. Ziclag significa lugar apertado, lugar de aperto. Mas ele diz: Davi, você pode ficar ali por um tempo, arma as suas tendas e mora ali por um tempo com as suas famílias, seus filhos. E diz a Bíblia, irmãos, que ele fez assim, na cidade de Ziclag, ele se acampou, ele se alojou, e quando chegou um tempo de guerra entre os filisteus e entre os israelitas, Davi se propôs a lutar junto com o rei Aquis e junto com os seus homens de guerra. Mas eles eram filisteus e Davi israelita. Então os seus príncipes disseram ao rei: isso é uma emboscada,
porque eles sabiam que Davi, quando ia para o campo de batalha, quando ele ia para a guerra, o Senhor era com ele e ele vencia todas as batalhas. Então ele ia guerrear contra Israel, contra o seu povo, mas no coração de Davi, ele estava tentando lutar verdadeiramente contra o seu povo, porque ele tinha gratidão ao rei Aquis, o rei dos filisteus. Mas os príncipes disseram: tira ele do nosso meio, porque ele vai se voltar contra nós. Então o medo deles era que ele se tornasse em campo de batalha adversário deles, e ali matasse eles e voltasse a favor do seu povo. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então, nessa saída para a batalha, que ele foi ao rei Aqui junto com os seus cavaleiros ali para a batalha, os príncipes disseram: manda ele voltar. E na ausência de Davi, a palavra do Senhor diz que os amalequitas foram até o seu alojamento e levaram tudo quanto pertencia a Davi. Então eu vejo assim que na ausência de Davi, por ele ir lutar contra o seu próprio povo, o inimigo ganhou território. Então muitas vezes na nossa ausência, irmãos, muitas vezes da gente se ausentar, de ir para a casa do Senhor, de buscar os seus propósitos, o inimigo ele vai entrando nas brechas para querer tirar tudo aquilo que pertence a nós. Mas nessa noite eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você, e Deus está falando comigo, que nós devemos tampar todas as brechas. Aleluia! Ao invés de ficar ausente das coisas de Deus, buscar incessantemente a presença do Senhor, para que não sejamos presa fácil do inimigo. Então, na sua ausência, os amalequitas, que simboliza aqui um exército de demônio, chegou para saquear tudo quanto ele e os seus homens de guerra tinham. Diz a Bíblia que levaram as suas mulheres, os seus filhos cativos, levaram os seus pertences. Então, quantas vezes Satanás ele vem para roubar aquilo que pertence a nós, para tirar as nossas forças, para tirar a nossa alegria. Se você chegou aqui nessa condição, nessa noite, o inimigo tem arrancado algo da sua vida para tirar a tua alegria, para tirar a tua fé. Porque como diz o tema, nesses dias, irmãos, são dias maus, e a iniquidade tem se aumentado, e por se aumentar a iniquidade, nós somos sujeitos a enfraquecer, a desistir da fé. Mas ali a Bíblia diz que no momento que Davi chegou, que não viu ali mais as suas mulheres, seus filhos, não viu os seus pertences, e os homens também que estavam com ele começaram a chorar, prantearam na presença do Senhor, e aqueles que estavam lado a lado com ele começou a se voltar contra ele. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa que tem pessoas do nosso lado, mas é no momento da guerra, é no momento das batalhas, é que o Senhor vai mostrar para nós quem verdadeiramente está do nosso lado. Então aqueles que estavam lado a lado com ele, agora queriam apedrejar Davi. Talvez você chegou aqui nessa noite, tem pessoas que entraram aqui porque a palavra tem endereço, que tem pessoas querendo te apedrejar, tem pessoas querendo ver a tua destruição, a queda da sua família, tem pessoas querendo ver a queda do teu ministério, querendo ver perdas na tua vida. Mas o Senhor ele vem com essa palavra profética nessa noite para te dizer que ainda que o inimigo queira saquear tudo que você tem, aleluia, ele já tem socorro e livramento da parte dele para a tua vida nessa noite. Então a Bíblia fala, irmãos, que enquanto eles queriam apedrejar Davi se esforçou no Senhor, ele foi para o joelho, ele se ajoelhou, ele orou, aleluia, e começou a clamar ao Senhor, chorando, em prantos. Quantas vezes nós ficamos assim no joelho, pranteando, dizendo: Senhor, eu quero o que é meu, eu quero aquilo que me pertence. O inimigo ele quer pôr a mão, mas eu quero entrar, aleluia, num propósito, para que o Senhor venha destruir as fortalezas do inferno. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que ele está anulando, ele está cancelando, ele está destruindo as forças do inferno contra a minha casa, contra a tua casa. Ele está aqui nessa noite para dizer que toda fortaleza maligna que se opõe contra a tua vida está sendo lançada por terra neste lugar, em nome de Jesus. Então
vida. Quantas vezes o inimigo, ele ataca a vida financeira? Foi o que ele começou a fazer aqui na vida de Davi. Primeiro ele atacou a vida financeira, começou a tirou tudo que ele tinha. Você pode ter chegado aqui hoje com perdas, desemprego, né? Situação financeira difícil, mas o Senhor veio aqui dentro dessa palavra, como palavra profética, palavra liberada para a nossa vida, para dizer, aleluia, que Ele está agindo em áreas da nossa vida nessa noite, e a área da sua vida que está sendo atacada, o Senhor está dizendo hoje, Ele vai entrar para trazer solução, para trazer resposta. Então, em primeiro lugar, saquearam a sua vida financeira, tudo que ele tinha. Em segundo lugar, irmãos, atingiram ali a área familiar, a área conjugal. Levaram as suas esposas, levaram elas cativas. Pode ser que chegou alguém aqui hoje passando uma situação difícil no seu casamento, na sua vida conjugal, mas como eu já disse aqui, tem vitória liberada para áreas da sua vida. Depois atingiu a área dos filhos, né? Levou cativo os filhos. Eu não sei como se encontram os seus filhos. Eu conheço a minha casa, os meus filhos, e eu peço ao Senhor que eu preciso de milagre lá dentro. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui precisando de milagre para a vida dos seus filhos. O Senhor está dizendo, tem milagre lá. Enquanto você está aqui, Deus vai operar milagre lá. O inimigo pode ter vindo para querer atacar o casamento dos seus filhos, pode ter vindo para atacar a vida financeira, para lançar na droga, na prostituição, para lançar muitas vezes no alcoolismo, mas o Senhor está dizendo, eu estou indo lá socorrer, eu estou indo lá fazer um milagre, aleluia. Você vai testemunhar o que Deus vai fazer. E depois atacou também a área da saúde. A palavra do Senhor fala aqui que Davi não tinha mais força. Quantas vezes a gente passa por isso? A gente olha para a nossa condição e diz, Senhor, eu não tenho força para nada. Mas quando a gente reconhece que somos dependentes dele, Davi reconheceu a sua dependência, porque ele foi para o joelho, e a palavra é bem clara em dizer que ele se esforçou no Senhor. Quantas vezes a gente não tem força, né, pastor Eliette? Às vezes a gente se sente limitado, abatido, mas da gente se esforçar no Senhor, ele vê a nossa atitude de fé. Quantas vezes a gente chega na casa do Senhor e não consegue nem glorificar o nome do Senhor, mas Ele está vendo o teu esforço, que você saiu da tua casa, mesmo limitado, mesmo angustiado, mesmo à beira de uma depressão, mas pelo teu esforço de ter vindo aqui neste lugar, adorar o Senhor nessa semana profética, o Senhor está dizendo, eu vou te socorrer em todas as áreas da tua vida. Louvado seja Deus. E até a área da amizade foi atacada. Porque, como eu já disse aqui, os que caminhavam com ele agora queriam apedrejar Davi. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida hoje. O Senhor, Ele prepara amizades verdadeiras. O Senhor prepara pessoas que somam com você, com o teu ministério, que vão somar com a tua vida. Deus está falando aqui hoje. Ele tem preparação em todas as áreas. Eu estou tomando posse dessa palavra. E diz a Bíblia que Davi, ele, quando se esforçou no Senhor e foi orar, o Senhor visitou Davi. E ele propôs no seu coração buscar a direção, o direcionamento de Deus. Você pode ter entrado aqui dizendo, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. E foi o que Davi fez. Ele chamou ali, né, Abiatar, o sacerdote, né, e falou assim, me traz aqui o éfode. Que era o éfode era uma peça do vestuário sagrado do sacerdote. E naquele tempo era usado essa peça para que eles consultassem o Senhor. Então, no momento que trouxeram para ele o éfode, essa peça, né, que era sagrada, naquele momento de oração, naquele momento de busca, de direcionamento de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus se revelou para Davi. Deus está dizendo aqui hoje que quando eu busco, quando você busca, quando nós oramos, o Senhor, Ele desce, aleluia, para mostrar aquilo que está encoberto. Ele desce para andar camante,